Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, Amanda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro.
Muito boa noite, você que está conosco nesta noite de sexta-feira ou em qualquer outro momento. Então, bom dia, boa tarde, uma boa madrugada, um bom qualquer instante, de qualquer lugar que você esteja. É uma grata satisfação ter você conosco aqui para estudarmos os pensamentos de Allan Kardec sobre processos obsessivos. Como vocês sabem, nós estamos fazendo uma revisão das nossas questões do Livro dos Espíritos, né, coisas que nós já estudamos, inclusive o professor Maurício aqui conosco aqui, ajudando bastante com as reflexões. Hoje conseguimos trazer ele para nos ajudar nessa revisão. Então, já pega teu Livro dos Espíritos, nós paramos na questão 469, né, vimos ali o iniciozinho dela, vamos retomar essa questão e dar sequência nas questões seguintes, que são as questões que tratam especificamente dessa influência dos espíritos sobre nós. Não que nós não sejamos espíritos, mas dos mortos sobre os vivos, e sucessivamente. Antes de darmos o pontapé para os estudos de hoje, queremos abraçar o nosso querido Tavares, nordestino, cabeça chata, eu posso falar que eu também tenho, né? E ele que cuida com tanto carinho aqui dos estudos virtuais da Web Rádio Estação da Luz. Meu querido Tavares, abração no coração, cheiro no olho, viu, parceiro? E queremos estender o nosso abraço a toda a turma do Esmiuçando, que acompanha os nossos estudos, já sabendo que muitos vão poder participar a partir do dia 20 de fevereiro, quando haverá mudança no formato do nosso programa. Vai deixar de ser só nós aqui, para ser aquele bate-papo, se tudo der certo, né? Estamos esperando fazer os testes lá na SEAC, um estudo híbrido, né? Usando o Zoom, para aqueles que não estão aqui em Cascavel, não estão ali na SEAC, que queiram participar conosco, estudando as obsessões com Allan Kardec. Dia 20 de fevereiro, 19h30, mas nós vamos avisando nessas semanas, se tudo der certo, vamos lá no Centro Espírita fazer os testes com a internet, para ver se realmente conseguimos. Se não, nós vamos fazer o estudo presencial, gravar o estudo, e a gravação vira o programa na sexta-feira, no mesmo horário, tá bom? E o pessoal do Esmiuçando acompanha a gente nos nossos estudos. Nós que teremos esse estudo da terça-feira, 19h30 às 21h. Temos o grupo de estudo do Livro dos Médios, né, estudando a mediunidade com Allan Kardec, seus aspectos teóricos e práticos, mas trabalhando o Livro dos Médios, a Gênese, né, no momento estamos no capítulo 14, a Gênese, segunda parte do capítulo 14. E aí tem o meu querido Maurício, que daqui a pouco eu deixo ele falar do programa que ele coordena, e vai estar iniciando agora um novo texto, fantástico, maravilhoso, também na terça-feira, mas eu deixo ele falar daqui a pouco. É a nossa querida Amandinha, com o Dr. Rubim, estudando a obra de Joana de Ângeles, em outros momentos estudando André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, porém, a Amandinha vai demorar um pouquinho para retornar, ela começou agora, mas aí vai dar uma paradinha, porque por questões mais diversas lá no Japão, a realidade lá é outra, e vai dar uma paradinha, e depois ela retorna com todo o gás para a continuidade dos estudos. Tá bom, pessoal? E, se Deus quiser, na sequência, no segundo semestre, no início do próximo ano, nós temos aí algumas surpresas em relação a estudo. Meu querido Rafael, traga as suas considerações iniciais, como é que você está? Depois a gente passa para o Maurício, traz as considerações iniciais, fala da expectativa da retomada do grupo de estudo com a nova obra, e eu sei que ele sempre tem uma carta escondida na manga, carta que Emmanuel deu para ele, ele guarda, ele afia ela, sabe assim, eu não vou apanhar essa, né? E aí a gente já fica na expectativa de, né? Então, meu querido Rafael, me conta como é que você está. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em casa. Espero que vocês estejam todos bem, sintam-se fraternalmente abraçados. É mais uma felicidade essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando o Espiritismo, estudando o Livro dos Espíritos. Fico muito feliz de estar aqui rodeado por duas pessoas extremamente inteligentes, que eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais com vocês. Com relação aos nossos estudos, professor Enzio, eu estou ansioso para o retorno do livro dos médiuns, né, que nós estamos na Gênese, na segunda parte. Então, estou ansioso para a gente retornar aos estudos.
estamos também aqui estudando as obras, os textos de Erasto, né? Então, a gente também tem o outro programa que nós fazemos também sobre as obras, os estudos, as frases, né, os textos que Erasto ajudou na construção da doutrina espírita. Mas é isso. Muito feliz por estar aqui para essa oportunidade. Professor Maurício, faça as honras. Oi, gente. Boa noite, boa sexta-feira, bom começo de final de semana para todo mundo. É uma satisfação muito grande receber o convite dessas duas figuras maravilhosas para poder estar aqui e encontrar vocês, invadir os lares de vocês, vocês que estão aí conectados, seja em qualquer cantinho do nosso planeta, você aí que está desencarnado acompanhando o programa, sabe-se lá de onde. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de poder aqui aprender e compartilhar com vocês. Mas eu falou sobre estudos e a gente tem uma turminha que já há algum tempo está tentando estudar as questões da mediunidade. E aí começou um grupo lá esmiuçando a mediunidade com Allan Kardec. E a gente viajou bastante tempo no livro dos médiuns, aí chegou no autor do campeonato, teve um caboclo lá, um tal de Hermínio Correia de Miranda, ele falou assim, por que vocês não dão ali da Universidade dos Carismas? E a gente passeou durante 2 anos nessa obra de Hermínio. Chegando ao final dela, chegou a sugestão, olha, por que agora vocês não dão uma olhadinha em diretrizes de segurança da mediunidade, de Divaldo e Raul? Puxa, a gente acatou a sugestão e nós vamos começar a estudar também a partir do dia 20, às terças-feiras, no nosso horáriozinho de sempre, do Grupo Esmiuçando, naqueles 10 para 6 até 6:30 da tarde, a gente vai começar a viajar essa obra, que é para conectar tudo o que estivemos vendo anteriormente. Kardec, o que a gente aprendeu de exemplos na vida de Regina, e colocar isso dentro de uma realidade, né? Hoje, quando a gente começou a gravação aqui, o Enzio colocou para vocês o trailer de Nosso Lar 2, Os Mensageiros. E eu convido todos que estão nos acompanhando que vão aos cinemas ver o filme. É importante ir ao cinema por alguns motivos. Um deles é muito simples, financeiro. É muito simples. Todo mundo vai gostar, eu tenho certeza, e todo mundo vai falar assim, quando é que vem o 3? Não, mas vem o 3, Maurício? Vem. Vem o 3, o 4, o 5, tem uma série programada com esse tema Nosso Lar, que Wagner de Assis sempre compartilha nas redes sociais dele. E é importante ter fundos para financiar isso. E só arrecada dinheiro se a gente for lá e pagar para assistir o filme. Então, vá ao cinema, eu tenho certeza que vai ser uma experiência fenomenal. Mas lá naquela experiência tem uma coisa muito bacana que fala sobre o papel da espiritualidade junto aos encarnados. Os Mensageiros tenta demonstrar esta relação, como que ela pode se apresentar. Basicamente, isso é o que a gente estuda em mediunidade. Me corrija, tio Enzo, se eu estiver errado. Então, assim, hoje nós temos tantas ferramentas que nos chamam, nos atraem ao estudo, e elas acabam dando chances, viram sementes desses novos grupos de estudo que a gente vai montando e formando. Então, assim, muito bacana, mais uma vez, poder voltar aqui às sextas-feiras, encontrar vocês, mandar um beijo para a turma lá de Palotina, nossa querida Dona Meire, seu Adorinando, morrendo de saudade de vocês. Amandinha do Japão, faz muito tempo que eu não vejo. Tavares, meu brother, beijo aí para outro canto do país, para todo mundo, pessoal lá da França, pessoal que está em Las Vegas, tem o Evangelho no Ar, que eles fazem aí toda semana também online. Então, beijo para todo mundo. E para a gente não começar órfão, como o Enzo disse que eu sempre guardo cartas na manga, eu não guardo nada, Enzo. É só assim, é o trabalho que tem que acontecer. Então, para nós estabelecermos uma boa psicoesfera, a gente busca em Emmanuel inspiração, ou pelo menos aquele tom, né? Qual é o tom da conversa? E Emmanuel, de forma muito carinhosa, na obra Caminho, Verdade e Vida,
foi psicografada pelo Chico. No item 97, ele traz um texto hoje muito bacana que tem por título uma pergunta. Amas o bastante? Pensem nessa pergunta com o que nós vamos passar hoje discutindo sobre a questão 469. Então, sem muitas delongas, para estabelecermos aquela conexão mental com todos que estão aqui nos cercando, começamos com as palavras de Emmanuel, que vai buscar em João, capítulo 21, versículo 17, a inspiração para o tema. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo e apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende apenas saber se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Então, inspirado em Emmanuel, vamos rogar aos nossos queridos anjos da guarda, como disse Edson Celuari, em nosso lar. Vamos convidar aos nossos queridos amigos espirituais a nos acompanharem nessa trajetória de amor, nos auxiliando, nos motivando, nos intuindo positivamente. Vamos agradecer a Deus Pai pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui navegando na faixa terrestre para podermos aprender e evoluir. Vamos agradecer a nosso querido Mestre Jesus Cristo por todo o apoio, por todo o modelo de amor que Ele sempre nos deu como o mapa do tesouro. E vamos pedir a todos eles que continuem cuidando de nós de forma muito amorosa. Porque nós sabemos que aqui ainda somos muito fracos, muito frágeis, moles, pouco resistentes. E nós precisamos desse amor deles para aprendermos a amar com eles. Quem sabe se dedicarmos um pouquinho mais, segurarmos o freio, fecharmos a boca, calarmos o egoísmo, calarmos o nosso ódio, prendermos a nossa ambição, nós consigamos um dia subir um pouquinho dela. Proteja-nos hoje e sempre, Deus Pai Todo-Poderoso. Acompanhe-nos hoje e sempre, Mestre e amigo Jesus. E que nossa querida Mãe de Nazaré fique lá no seu cantinho, só nos olhando, só nos bispando. Porque no final da jornada ela também há de nos receber com muito amor. Que assim seja. Você estava lendo opa, vai indo. Aí quando chega no final, você assim, porém, isso aí, meu filho, não adianta nada se você não tiver amor. Vamos estudar que a gente chega lá. Mas, isso já é o estudo, sabe? Isso já é a primeira... É aquela coisa assim. Uma informação interessante para vocês é a seguinte, gente. Hoje, sexta-feira, mas o programa está sendo gravado na quarta-feira.
Tá? O programa foi gravado na quarta-feira. E, coincidentemente, quarta-feira foi o primeiro dia de aula do professor Maurício ao retorno dos bancos universitários desse semestre, primeiro semestre de 2024. Então, é o primeiro choque de realidade novamente com a próxima turma e tudo mais. Choque, certo? Quando a gente chega numa sala de aula, tá todo mundo com o seu motor ainda desligado, sabe? Quando a gente chega em casa no final do dia, igual foi hoje sexta-feira, estacionou o carro na garagem, foi lá e desligou, e só quer saber, de repente, pegar o carro na segunda-feira, aí quando vai lá na segunda-feira, o carro dá aquela manhada para pegar, ele dá, sabe? Aquela coisa de Maverick, de Chevetão, de Fiat 147, ele dá um Pois é, a gente precisa disso para dar aquele start e o motor pegar. Aí Emmanuel vem com um texto relembrando uma passagem muito importante em que Cristo questionou a Simão Pedro 3 vezes. Você me ama? Existem várias abordagens a respeito de por que isso teria acontecido. Uma das questões que algumas pessoas falam seria já uma benevolência do Cristo com o próprio Simão. Por quê? Porque haveriam 3 negações de Simão para Cristo. Então, aquilo já seria até uma possibilidade de resgate. Você já vai resgatar as 3 vezes que você me negou, com as 3 vezes afirmando que me ama, para você não precisar passar uma próxima encarnação também. Então, amor, start, pensamento, discussão, estudo. A gente está viajando num estudo sobre obsessões. Aí, lembrando lá o texto primordial, que define, apresenta uma definição do que é uma obsessão, e começando agora com a questão 469, como é que a gente faz para amenizar, para neutralizar, para tentar dar cabo de não deixar isso acontecer? Você pode fazer tudo. Aquelas pessoas que assim possuem os hábitos de outras matrizes religiosas, elas vão se apegar em patuá, elas vão fazer ebó, vão tomar banho de pipoca, vão queimar incenso, vão rezar várias vezes, de pé, de joelho, vão dar 3 pulinhos, fazer maratona. E através dos esclarecimentos claros que os espíritos deram a Kardec, a gente começa a perguntar assim, quem pode fazer alguma coisa para estabelecer essa neutralização? Quem pode estabelecer alguma coisa? Quem tem poder de ação para dar início à ação neutralizante? O Maurício aplicando um passe. É o outro, é sempre o outro, não é ele. Maurício tem um passe forte, sabe? Ele quando dá aquela sacudinha de mão assim, rapaz, ele arranca metade do corpo perispiritual. Quando a gente estudou isso aqui pela primeira vez, isso foi lá em 21 de julho de 2023. Então, eu estou botando a data aí para quem acompanha. Qualquer coisa, vai nos stories aí, procura essa data lá atrás para rever a primeira vez. Eu me lembro que naquela ocasião a gente falou sobre esse negócio de passe e eu tinha ido com um amigo novo ao Centro Espíritos Mensageiros, aqui em Foz, na sexta-feira. E chegamos lá, batemos aquele papo, bem recebido, tomamos um passe, putz, recarregamos as baterias, né, velho? Você tomar um passe lá, bateria foi a 100%. Saímos de lá, calminho. Entramos no carro, primeira esquina, um barbeiro cruza preferencial, faz aquele escândalo, eu tive que frear e eu já comecei a verborragia. Aí o amigo que estava do lado, ele botou a mão assim no braço e falou, calma, não vai gastar o passe todo numa só, segura a onda. Eu não sei se o passe resolve, sabe, isso. Sabe, Maurício, é ótima essa introdução, porque a questão 469, ela é continuidade da 466, 467, 468, que tratam justamente de por que a influência acontece. É uma coisa importante, primeiro, porque Kardec faz uma distinção entre obsessão e influenciação, né?
Claro que a obsessão é uma influenciação, só que, como você falou lá, a gente estudou na definição, ela é persistente. Ela é, assim, recorrente, contínua, é uma coisa que dura no tempo. Então, e de espírito mal. E de espírito mal, né? Pode falar. Só complementando você, vai lá. E aí, quer dizer, nós convivemos cotidianamente com os mortos, né? Com os espíritos dos mortos, como Kardec fala, como os espíritos da codificação também falam, que os espíritos dos mortos, convivemos com eles o tempo inteiro. Temos bons espíritos e maus espíritos a nosso redor, sempre lembrando que bons e maus aqui não é sinônimo de bondoso ou maldoso, né? Malicioso, como aparece no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. São bom e mal aqui diz respeito ao cumprimento da lei divina. O bem e o mal tem a ver com cumprir ou não cumprir a lei divina. Então, eu, o Maurício e o Rafael, acho que posso falar, nos conhecemos, somos espíritos maus, mas não maldosos, não fazemos o mal pelo mal. Cometemos ainda os equívocos em função das nossas fragilidades, das nossas teimosias e rebeldias. Mas não porque a gente está com vontade de fazer. Lembrando, Paulo, o bem que eu quero, não consigo ainda. O mal que eu não quero, vai, facinho, facinho. Então, essa convivência com esses espíritos, quando eles trazem os seus pensamentos e se misturam com os nossos, né, eu tenho a liberdade de escolher, e realmente é escolher, se eu cedo ou não a essas sugestões, esses pensamentos que vão ali estar juntos com os meus pensamentos, perpassando pelo meu cérebro, e por aí vai. Então, quais eu vou escolher para seguir? Qual eu vou escolher para ter ao meu lado, certo? E aí, nessas questões, a primeira delas, a 466, mas por que Deus deixa? A influência dos maus, especificamente dos maus. Por que não botou lá um programa, um antivírus, né, para bloquear, né? Por exemplo, no meu celular eu tenho um aplicativo que telefones que não estejam entre os meus contatos, ele só avisa que chegou, mas não passa. Não passa. Por que a gente não nasceu com um negócio desse? Só os pensamentos dos bons poderiam acessar e ficar ali junto com os meus? Por que de todos? E levando em consideração que a nossa condição, os nossos interesses, até parece que só tem gente, espíritos maus perto da gente, porque a gente só pensa em bobagem. E quando os pensamentos bons chegam, não fica muito tempo, que a gente já volta para pensar bobagem. E aí essas 4 questões, elas vão trabalhar bem isso. E essa aqui é como o Maurício leu. Tá, tudo bem, tá tendo a influência dos maus. O que é que eu tenho que fazer para neutralizar? E aí fizemos a brincadeira do passe. Então, toma um passe que resolve. Vou no centro espírita hoje tomar um passe. Eu estou carregado. Então, na cabeça da pessoa, ela vai tomar o passe para aliviar. Como você está com dor na coluna, no joelho. Rafael ainda não sabe disso, não sabe o que é isso, porque ele é jovem, mas eu e o Maurício, né, nós já sabemos que existe joelho, né, Maurício? Que existe lombar. E aí a gente vai lá, toma uma injeção ou compra uma caixa de analgésico para aliviar aquelas dores. Só que ela não conserta o problema. E é isso que, no fim das contas, acaba acontecendo. Um bom passe. Quando eu falo um bom passe, é aquele que acontece norteado pela prece, pela extrema boa vontade, pelo conhecimento do passista, pela assistência dos bons espíritos. Então, traz o alívio. Porém, não neutraliza. E aí vamos lembrar, semana passada, você lê aí a primeira frase aí, Rafael? Primeira frase da resposta? Leio sim. Por que meio, então é algo prático, podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Ou vocês que são advogados, será que a gente também pode fazer aqui uma leitura a contrário senso?
Para o pessoal que não é da área de direito, o que é uma coisa a contrário senso? Então, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? A contrário senso é, por que meio podemos adquirir, conquistar, né, ou reforçar a influência dos bons espíritos? Será que a gente pode fazer isso? Acho que dá, né, Maurício? Acho que dá. Eu estava caçando aqui um negócio. Você vai achar assim, fala, Maurício, o que tem a ver isso com o que nós estamos fuçando aqui? Ontem, eu estava aqui no escritório indócil. Não sei se já ficaram assim, já tiveram esse sentimento. Sabe aquela coisa de tipo, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Eu preciso caçar uma sarna para me coçar. Eu estava assim ontem aqui. E andando de um lado para o outro, de repente eu passei aqui, bem aqui. Essa aqui é a minha coleção da revista Espírita. E eu falei, eu vou ler de cabo a rabo. Eu vou estudar de cabo a rabo. E já fui lá, peguei o primeiro ano, 1858, fui atrás de um café, coloquei aqui. E, para piorar, Enzo, eu fiz um convite em voz alta para a galera toda. Falei, ô irmão, chega aí, vamos ouvir, vamos estudar aqui. E comecei. Apresentação. Ouçam vocês aí o seguinte, ó. A coleção da Revista Espírita é a mais prodigiosa fonte de informações sobre o espiritismo e de instruções doutrinárias. Allan Kardec a recomenda como a terceira obra na coleção, a terceira não, a quarta obra, né, que ele faz o que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e aí você vai para a Revista Espírita. Enzo, eu não cheguei no final do primeiro parágrafo. Rapaz, eu comecei a sentir um mal-estar. A pressão foi lá no pé. Eu fiquei meio branco aqui. Uma palpitação. Um tal de bocejar. Eu falei, para. Vem aqui, vamos conversar. Velho, não quer estudar, não quer participar da leitura, poxa, se desconvida, não tem problema, pode fazer o que você quiser, ninguém te obriga a ficar aqui. Mas eu estou querendo ler, eu me propus a ler de tal maneira que quem quisesse pudesse aproveitar. Tá? Em outras palavras, na maioria das vezes a gente não percebe quando a gente emite o nosso sinal de Wi-Fi e que faz essa conexão com os espíritos que estão na faixa vibratória própria que nós estamos emanando o sinal. Né? Ou seja, a gente aqui diz, estou pronto, e a partir daí começa a influenciação. Né? A influenciação ela não é só externa, ela tem um ponto de partida que se origina em mim. E a gente dá o gatilho para ela ter início e se desenvolver, mas a gente não percebe quando ela está acontecendo. Ela vai rolando, Rafael. E aí a gente vai, como o pessoal diz aí hoje nos TikTokers, vai surfando a onda. Não é bem isso, surfar a onda é velho também já, né? Hoje deve ser outro termo, né? Mas aí a gente vai surfando a onda daquela influenciação e vai seguindo e não para fazer uma autoanálise. Então, retomando esse exemplo de ontem, cara, quando eu comecei isso e no primeiro parágrafo deu essa sensação física, eu falei, não, isso aqui não é meu. Pera lá, isso aqui não é meu. Vamos conversar, moçada, todo mundo aqui, vamos fazer um scrimmage e vamos ter uma DR, porque eu sei que isso não é meu. E bati um papo, quem olha assim fala, Maurício é doido, ele fala sozinho, né? Então, eu tive uma DRzinha amorosa, gentil, e pedindo cooperação, falou, olha, você não é obrigado a acompanhar, mas, poxa, pelo menos não atrapalha o outro que quer e eu que preciso. E 10 minutos depois, estamos tudo em ordem e seguimos a vida. Pô, então,
Tem como a gente neutralizar a influência desses espíritos que estão querendo ou já desenvolvendo a obsessão? Tem. Tudo aqui, gente. Fazendo o quê? Eu acho que o primeiro ponto é a sensibilidade da percepção, sabe? Porque estabelecer mudanças, via de regra, nós somos pautados por esperar que a mudança venha sempre do outro. A gente quer que o outro mude. A gente quer controlar o alheio e não a nós mesmos. Já conseguiu ouvir um xingamento brabo, daqueles lá do Nordeste, aqueles assim, bem arretados mesmo, e falar assim, obrigado, tá bom, tudo certo, e calar? A única coisa que a gente tem controle é sobre nós. Então, se tem algum tipo de neutralização, que existe, obviamente, por onde ela começa? Começa em nós. E, Maurício, dá até um detalhe. Só tem uma coisa que a gente tem controle em nós, se você tiver com o controle de nós na mão. Isso. Porque se um peão, que nem esse aí que chegou, e você tivesse entrado na onda, você tinha entregado o controle na mão dele. Aí você nem você tem controle sobre você, porque é ele que está no controle. É por isso que eu falo a história da percepção, Enzo. Porque, assim, se eu for botar alguns anos atrás essa conversa, eu ia estar falando contigo e ia falar assim, rapaz, eu comecei a ler, deu um sono, eu já larguei aqui o livro e fui ver outra coisa. Deu sono, ia ser sono, a percepção ia ser essa. A maneira de fazer a leitura seria essa, sabe? Então, quando eu estou falando sobre percepção, você sente quando os teus sentimentos, eles não estão sobre o seu controle? Eu acompanho alguns programas televisivos, todo perdão, tá, gente? Mas professor de filosofia tem que acompanhar esses realities, que é para saber quais são as pautas de discussão que estão sendo propostas pela televisão e acompanhar isso também em sala de aula, que é para utilizar isso como ferramenta. E tem um especificamente que está rolando aí agora. Rapaz, o quanto as pessoas que estão participando desse programa entregam o controle de seus sentimentos e emoções a obsessores invariavelmente. Quando tem discussão, quando tem bate-boca, e os bate-boca assim que você olha e fala assim, mas estão discutindo por causa do quê? E a coisa, aí o cara fala assim, desculpa, mas eu não quero que você peça desculpa. E aí fica pior. Eu falo, não, pera lá. Saiu do racional. Isso está em um piloto automático. Por quê? Já não existe mais ofensa, já não existe mais a vontade de um atingir o outro, e se passou por um pedido de desculpa, de perdão, mas o que ainda está comandando a consciência do outro é a consciência do vou agredir, vou me autodefender, vou responder dessa maneira. A gente olha isso e está no nosso dia a dia. É na fila da lotérica para pagar uma conta. Lotérica, hoje ela tem filas especializadas para um monte de coisa, né? Tem fila para idoso, tem às vezes fila para jogos, fila para conta. Aí você chega lá, entra na tua fila e você vê que a tua é a que não anda. Rapaz, você começa a olhar esquisito para as outras filas assim, falando, se entrar mais um idoso ali, eu vou dar uma rasteira nele. Por que eu estou pensando isso? Para, fica quieto. Teu lugar é esse. Espera, tua vez vai chegar, não tem por que se incomodar em razão do outro. Mas não, a gente se incomoda, a gente abre o sinal do Wi-Fi, abriu o sinal do Wi-Fi, chegam uns amiguinhos, fala, então tá, já percebi que você está com vontade de arrumar encrenca. Então vamos fazer você arrumar encrenca com o Mike Tyson. E aí a coisa começa a se danar. O perceber, você percebe que é você que está dando chance para a bagunça acontecer? E Maurício, eu vou dizer uma coisa. Você falou, estava aqui matutando, né?
Você falou uma coisa muito, muito, muito importante que a gente tem que levar em consideração nessa análise de se eu estou ou não influenciado. É um dos vários elementos que a gente tem que levar em consideração. Um é, como você falou, perceber. Perceber está relacionado com percepção e não com sensação. Porque a sensação é eu estou me sentindo mal. Estou me sentindo pesado. Eu estou sentindo dores. Quer dizer, sentindo algo. Quando uma influência descamba para o âmbito das sensações, é porque, meu amigo, o cara já está sentado, com todo respeito, botou as pernas assim em cima da sua cabeça e está assim, não quero que você pense não, pensa aqui, é para ver. Né? Porque quando chega nesse patamar de sentir, é porque o cara já está a influência já descambou do âmbito de só ideias. No filme Os Mensageiros 2, no filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, tem um momento bem claro, eu não vou dar spoiler nem teaser, tá? Mas tem uma cena em que isso que você está falando é reproduzida fielmente por Wagner de Assis no filme. E acaba tendo, assim, início de um incêndio. Olha aí, tô atiçando a curiosidade para todo mundo, vá para o cinema. Sabe? Então, acabou, pega o controle remoto e fala, agora tá comigo, irmão. Agora que nós já sabemos que depende do sinal do Wi-Fi, depende da senha do Wi-Fi, então, por exemplo, senha raiva com letra maiúscula, intolerância com letra maiúscula, ódio com letra maiúscula, impaciência com letra maiúscula, né? Então, quer dizer, essas são as senhas do Wi-Fi que permite que o influenciador se aproxime e comece, né, a exercer essa influência totalmente permitida por nós, porque nós oferecemos a senha do Wi-Fi. Mas aí agora a gente quer saber o que é que nós temos que fazer para neutralizar essa influência quando ela já existe. Ou impedir que ela... Porque essa troca entre nós e os espíritos mortos que estejam à nossa volta, ela vai acontecer naturalmente. Isso é da lei, Kardec vai chamar da lei das relações entre os seres. Né? E aí, tem quantos encarnados no planeta? Em torno de 8 bilhões, né? O povo fala. E diz a espiritualidade que tem quantos desencarnados no planeta? 2/3 seria mais ou menos isso. A mais, né? É 2 vezes isso. Então, a gente está falando, nós temos 8 bilhões de encarnados para 16 bilhões de desencarnados. É isso, né? Seria... É muito espírito. Tem muito mais morto do que vivo. Você já imaginou o tanto de problema que nós estamos plantando para colher o dia que acordar na espiritualidade do outro lado e encontrar o dobro, o triplo de gente? E a gente aqui já acha que já está incomodado, já não tolera mais, eu não vou engolir sapo. Meu irmão, pera lá, você não vai engolir um sapo aqui, do outro lado tem um monte de gente que está louco para ver qual time você joga. Você lembra a história que eu contei, bem jovem, no início da doutrina, que aí eu, triste, meio incomodado com as situações da vida, tinha 18, 19 anos, chega Miriam, espírito amigo, que disse, tudo bem, meu filho? Só não pode pedir para Jesus para eu desencarnar, porque tá puxado. Tá puxado. Olha, se eu conseguisse voltar no tempo, eu ia chegar na minha frente, eu ia dar uma cacetada tão grande em mim, uma cacetada, você toma vergonha na sua casa, se não tá passando é nada, isso aí é nada. Toma vergonha. Vai, não, eu dou toda porrada. E aí, porque como eu não consigo amar, né, a mim mesmo, então vai ser na cacetada. Aí, ela diz, não, tudo bem, eu posso, respeito seu pedido, posso levar seu pedido a ele. Só tem um detalhe, meu filho. Você sabe por que você lembra do passado? Com facilidade? Não. Nem era para lembrar, né? A regra é não lembrar, não sei nem porque que eu lembro. Ela disse, olha, porque você nunca ficou aqui desse lado mais que 30 anos entre encarnação e outra.
Naquela época, os estudos sobre terapia regressiva a vivências passadas eram coisas que estavam começando, então não tinha informações. Depois, quando eu fui ler alguns artigos publicados em revistas especializadas, eles colocaram que, em média, as pessoas que lembravam com facilidade nas reuniões, nas sessões de terapia, elas tinham ficado em média de 0 a 35 anos. Então, batia com aquilo que a Miriam tinha me falado. E aí ela disse, olha, sabe por que você sempre ficou tão pouco tempo aqui? É que você não tem noção quantos aqui estão te procurando. E você estando encarnado, vamos dizer que você está com uma assinatura vibratória diferente. Vamos usar essa metáfora, né? Uma assinatura vibratória diferente. E eles não conseguem te achar. Eles vão te achar progressivamente, à medida que você vai passando as experiências, e o seu passado, você for lembrando, e você for, certo? Se reconectando com você mesmo. Aí sim, eles vão te encontrar e vão vir progressivamente, de pouquinho em pouquinho, né? Então, você praticamente ainda não começou isso. Então, os que estão agora, é só começo. Ele assim, você quer, eu vou agora mesmo marcar para falar com Jesus, porque não é assim. E peço, eu acredito que se eu pedir, ele vai acatar, né? Até porque foi eu que assinei para você vir, como você fala. Então, se eu pedir para encerrar, eu tenho quase certeza que ele vai acatar. Você quer? Eu olhei e disse assim, pensando bem, a senhora me ajuda a enfrentar aqui? Porque eu fiz, mas vamos ficar por aqui mesmo, né? Ela disse, é uma decisão muito inteligente da sua parte. Aí a gente começa a entender por que cada coisa acontece. Cada uma delas acontece dentro em cada momento que está acontecendo. Não é por acaso. É por nós. Não por acaso, é por nós. Mas, Rafael, sei que você está aí se coçando. O que é que a primeira frase da resposta diz que a gente tem que fazer para neutralizar? Se vocês observarem, não é uma... Ai, quem sabe? Não. A resposta é objetiva, claro, direto. Primeira frase, Rafael. Ou você, antes, ele quer acrescentar alguma coisa que somente o Maurício estava comentando? Não, eu gostei muito da colocação que o Maurício colocou, que você ponderou na sequência, a respeito do, primeiro, você perceber, né? Porque para você neutralizar, primeiro você tem que perceber que está sendo, no caso, influenciado, no exemplo que o professor Maurício deu, né? Então, é interessante, que aí depois você se autoconhecendo, dizendo, olha, isso não é meu, peraí, esse já é o primeiro passo. Olha, isso não é meu. Então, aí eu já começo a entender. E a partir desse momento que eu reconheço que isso não é meu, o que eu faço? Né? O que eu faço? E aqui, me corrija se eu estiver errado, mas a interpretação que eu tenho não é fazer de uma maneira momentânea. O que eu faço para neutralizar? Mas aqui me parece que é uma sequência. Eu digo sequência por quê? Porque a frase começa, a resposta é praticando o bem. Então, esse praticar o bem é arregaçar as mangas, é fazer, é se colocar. E aí, então, quando você percebe percebe a influência, já é o primeiro passo, e depois disso, aí você pratica o bem. E o pratica o bem aqui nessa sensação de continuidade, de se fazer efetivamente. Então, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós, né? Que o império, a gente já discutiu sobre isso, que é o domínio. No significado de império aqui é domínio, controle, força. É nesse sinônimo de império que ele quis dizer. Então, o que me chama mais atenção dessa primeira frase é o entendimento de praticar o bem. Praticar o bem. E aí sim, a gente já muda a sintonia do pessoal que está em volta de nós ou não quer nos prejudicar de alguma maneira.
Meu Rafa, você faz a leitura de Kardec, eu concordo. Não tenho nem como discordar também, né? Maurício, seja um pouquinho mais humilde, né? Se eu falar que vai discordar de Kardec, ficou ruim a coisa. Assino embaixo, mas posso dizer assim que eu tenho uma leitura um pouquinho mais aguçada, vamos assim dizer. Não é diferente, não é oposta, não é melhor, não é pior. Mas quando eu vejo aqui Kardec receber pela espiritualidade a resposta praticando o bem, a primeira coisa que eu faria, assim, um jogo de palavras para substituir isso seria cumprindo a lei divina. Eu vejo praticar o bem dessa maneira, porque é isso que eu não consigo fazer. Cara, se eu pegar o manual nosso de bem viver para o espírito, aquela ideia de quais são as leis divinas, sabe? Lei de amor, trabalho, caridade, lei de adoração. É isso que eu não consigo falar que eu vivo. Então, por que existe a obsessão? Cara, o obsessor é aquele caboclo que vai te dar a oportunidade de você se firmar ou de um lado ou do outro nessa prática. Ou você vai atender a lei ou você vai violar a lei. Ou você vai ser o cara bonzinho no sentido de, pô, eu sei que eu preciso seguir retamente cumprindo este mandamento divino, ou eu vou ser o cara que vou conhecer que tem um mandamento e vou violá-lo. E aí eu não pratico o bem, ao contrário, pela influência eu pratico o mal. A influência de maus espíritos me leva à prática do mal. E eu, pelo meu livre-arbítrio, vou me manter estabilizado de maneira permanente no grau evolutivo em que eu me encontro, por opção minha. Né? Por quê? A influência é no sentido de, vamos fazer bobagem, vamos fazer adubo, vai lá e faz adubo. Cara, quem decide se vai ou não fazer sou eu. Mas eu tenho percepção de que a sugestão que está me chegando não é anímica, não é minha. Não, eu não tenho essa percepção. Então já sabemos onde podemos começar atuando. Tá, mas e como é que eu faço isso? Afinando o cumprimento das leis divinas. Aí eu percebo por que hoje Emmanuel mandou aquele texto para nós com a pergunta a Simão Pedro: amas-me, Pedro? Tá? Porque o amor que o Cristo, o modelo de amor que o Cristo deixou para nós, e que eu ouvi ser debulhado de maneira extremamente dócil nas palavras de Chico Xavier, é aquele amor incondicional que não espera paga, não espera recompensa, não espera gratidão. Hein, você consegue amar um ingrato? Amar quem não te respeita? Amar quem te xinga? Amar quem ainda te odeia? A gente tem essas dificuldades. Então, quando a resposta vem praticando o bem, tá, cumprindo a lei divina, e pondo em Deus toda a vossa confiança. Rapaz, você nunca teve DR com Deus? Já a coisa está indo complicada, você parecer que está carregando um piano mais pesado. Teve um amigo meu que ele confessou para mim, isso está gravado, algum tempo atrás, ele falou assim: olha, não dá para pedir para Jesus para me desencarnar? Cara, isso é DR com Deus. Falei, cadê a confiança em Deus? Pondo toda a vossa confiança em Deus. Eu tenho 3 filhos. E muitas ocasiões eu dei não para eles. Dos mais variados. Pai, posso? Não. Pai, eu quero? Não. Pai, vamos? Não. O tempo passou e eles continuavam, às vezes, a pedir as mesmas coisas. Mas como maturidade para eles chegou, a resposta continuou sendo não, só que em um outro tom. Pai, posso? Meu filho, poder você pode, porque hoje você já tem compreensão para fazer a escolha. Mas lá atrás, quando você pedia isso para o pai, teu pai te dava um não peremptório, eu decidia por você e eu te trouxe até onde você está aqui hoje.
Hoje você tem consciência do que você está me pedindo. Você tem certeza que você quer isso mesmo? Porque a consequência será essa, e as possibilidades são essas e essas. Aí o filho para e olha e fala, não, é verdade, é melhor não, né? Então, metaforicamente falando, não que eu seja modelo para nada, mas Deus sabe o caminho que ele desenha para a gente. Ele sabe o tanto de força que nós temos para encarar e carregar os pianos que nós temos que carregar, porque fomos nós que plantamos esses pianos, essas pedras do caminho. A gente não está colhendo o plantio de ninguém, não. A gente está colhendo o plantio nosso. Então, sabedor da nossa força, ele vem e fala, olha, nessa encarnação, eu não vou te dar a conta completa, não para você quitar todos os seus erros de uma pegada, não. Você vai quitar só 2 pedacinhos, né, seu Enzo? E vamos deixar os outros 98 esperando. Aí, nesses 2 pedacinhos, vem... Você sabia que a primeira coisa que eu pedi a Deus, depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita, foi isso aí? E aí, todas as vezes que eu tentei pedir alguma coisa, o guichê estava fechado. Eu disse assim, Senhor, eu queria que o Senhor me desse, assim, me ajudasse eu pagar todas as minhas dívidas do passado nessa encarnação. Eu acho que alguém lá em cima disse assim, ele falou o quê? Falou isso, carimba, carimba, ponto, deferido. Revoga-se todas as disposições em contrário, pronto. Esta resolução entra em vigor no momento do seu pedido. Feito. Eu até que agora estou gostando. E quando a gente acordar, a gente vai descobrir que, olha, o que vocês achavam que estava pagando tudo, cara, mal você pagou 1% do tamanho do adubo que já plantou. Você só conseguiu ajeitar um cantinho do terreno, o resto ainda está cheio de quiçaça, cheio de mato, ainda não virou aquela horta bonita, não, porque ainda temos muito para fazer. Mas o agir de tal maneira que possa criar uma neutralização. Gente, neutralizar, vocês podem pegar exemplos aí pela química, quando vocês têm determinados reagentes ácidos, as pessoas vão lavar calçadas e usam ácidos. Aí depois vem e passa a aguinha, a calçada ficou limpa, bonita, porque o ácido foi, comeu a parte que estava mais encracada por cima, e fala, pronto, está resolvido. Só que ela não passou nenhum reagente básico para interromper a ação do ácido que foi jogado. E aí passa 1 ano, 2 anos, a calçada começa a quebrar os cantinhos, a roer, a fazer buraco, e não entende por quê. Porque a ação ácida ela continuou, você não colocou nenhum reagente para suspender a reação ácida. Você deveria ter passado um outro produto que interrompesse aquela reação química. Você deveria ter neutralizado a ação ácida. E você come pimenta, né? Rafael, você gosta de pimenta? Gostar até gosto, mas eu não estou podendo. Você sabe o que cria, o que dá a sensação de ardor da pimenta na gente? Sabe, Enzo? Cara, se eu disser que não sei, eu vou mentir, porque eu vou desconsiderar o que eu estudei sobre o assunto. Eu não me lembro. Mas você não está lembrando, o nome é capsaicina. É esse bagulho aí mesmo. A capsaicina. Eu estava com leptina na cabeça. Pois é, a capsaicina ela tem determinados volumes mudando de pimenta para pimenta. Então, pela quantidade de capsaicina em determinado fruto, ela será mais ardida ou menos ardida, terá um ardor maior ou menor. E uma das pimentas que tem o maior ardor é Carolina Reaper. Ela é bem complicadinha, inclusive. E você sabe qual é o agente que neutraliza o efeito da capsaicina na língua? É leite? É leite. É leite, né? Leite. A Tem gente que do leite. toma água, não resolve, toma café, não resolve, refrigerante, não resolve, faz bochecho, faz um monte, não resolve. O leite, ele possui uma propriedade que ele acaba fazendo uma bolha em volta da capsaicina e
leva ele tira o ardor da boca. É óbvio, gente, que não é aquela coisa de refresco instantâneo. Bota um leitinho aqui, parou de queimar, não. Mas ele vai realizando uma reação química que, aos poucos, vai neutralizando a ação da pimenta. Pô, neutralizar. Então, por que meio podemos neutralizar a ação a influência dos maus espíritos? Praticando o bem, cumprindo a lei divina e depositando em Deus toda a vossa confiança. Sabe aquela história de você dar uma topada com o dedinho no canto do móvel, virar e falar: Senhor, obrigado por ter dado uma topada de dedo no canto do móvel? Porque pelo menos eu tenho o dedo e tenho o móvel. Não, às vezes é assim, se você tivesse passado dali, você teria enfrentado sabe-se lá o que adiante. Mas a gente nunca olha isso. A gente só olha a pi do dedo doendo, com aquela pi brigando e a gente xingando, e se fosse a gente ia ter aqui pi, sabe? Porque quando a topatinha do dedo dá certinho, dá legal, ela é... Alguém consegue falar assim: obrigado, senhor. Eu só não falo porque eu nem consegui falar consigo quando bate. Cara, deixa eu dar uma piorada nesse negócio. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em centros espíritas que tem um trabalho assistencial muito intenso e fazer palestras e estudos com os trabalhadores falando sobre o sentido da palavra caridade, né, na perspectiva que Kardec a trabalha, que é a mesma ideia do Cristo na questão 886. Benevolência, indulgência e perdão. Quer dizer, caridade é benevolência, indulgência e perdão. Em benevolência para com todos, indulgência e perfeições alheias e perdão das ofensas. Não tem aí o fazer caridade, como a gente, às vezes, isso está implícito, né? Porque alguém que está com fome, a benevolência é oferecer a comida, é oferecer o que falta ao outro. Mas não é só isso, é também isso. E aí as pessoas, às vezes, se restringem a ideia de fazer o bem, a prática do bem, ao ato de fazer o assistencialismo, que é caridade, quando feita caridosamente. Qualquer dúvida, questão 918 do Livro dos Espíritos. 917, 18 do Livro dos Espíritos, onde São Luís vai explicar a ideia da esmola. Porque a caridade, o ato da caridade é uma coisa, eu ser caridoso é outra. E é interessante quando você conversa com essas pessoas que estão ali, às vezes, há décadas no trabalho assistencial, que é um trabalho realmente muito, muito reconfortante. O olhar de gratidão de uma pessoa que está aliviada em função daquilo que você ofereceu para ela, isso não tem valor. Não tem como explicar isso. A gratidão sincera, não tem como explicar. Porque é da lei, né? No entanto, você conversa com essas pessoas, vocês veem o quanto é difícil a vida dessas pessoas no âmbito, como o Maurício trouxe alguns exemplos, eu citei o meu caso para voltar, né? É puxada a coisa, é puxada. Então, parece que fica meio contraditório, porque nessa perspectiva, aí por isso que o Maurício puxou mas prática do bem tem a ver com o cumprimento da lei divina, e não com fazer a caridade material. Porque aí você vê o quanto essas pessoas têm esse enfrentamento. E tem um detalhe, Rafael. Lê a primeira frase da resposta da questão 466, que é: por que Deus permite que essa influência aconteça? Influência para nos excitar ao mal, quer dizer, excitar ao não cumprimento da lei. Só a primeira frase. Você veja como é que termina a primeira frase. Vamos lá. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Na prática do bem. A fé e a constância dos homens, quer dizer, são instrumentos próprios, então não tem outro. Não tem outro. Feito para aquilo.
para que a gente, em função da fé e a constância no cumprimento da lei divina. Cumprimento da lei divina. E aí a gente tem que pensar umas outras coisinhas, algumas pitadinhas para a gente pensar. A gente está revisando questões aqui, pessoal, por isso que a gente não está preocupado em pegar toda a resposta e ir para frente, para trás. É pegar pontos que são realmente essenciais. Isso a gente vai estudar novamente quando começar os estudos lá no dia 20. A gente começa por essas questões para entender o que é influência. Vamos pensar o seguinte. Praticar o bem é cumprir a lei divina, o que está previsto na lei divina. Eu tenho 2 advogados profissionais aqui, que podem falar muito melhor do que eu. O que é uma lei? Uma lei não é uma coisa. Uma lei não é algo. A lei é um enunciado de algo, correto? Ela descreve a coisa, né? Ela descreve a coisa. E é lei porque é daquele jeito, certo? Quando muda aquele jeito, muda-se a lei. A lei não funciona mais. Não é que a lei não funciona mais, ela não descreve mais as coisas como são. A lei da gravidade. Gravidade não é uma lei. Gravidade é uma força. A lei da gravidade descreve como essa força funciona. Como ela é um fenômeno da natureza, ela respeita as regras universais. E essas regras são perfeitas. Por isso que a matemática pode colocar um cálculo e aquele cálculo bate aqui ou do outro lado do universo. A não ser que a gravidade seja diferente do outro lado do universo, aí a lei que explica a nossa não vai explicar de lá. Então, o que é a lei divina? Na verdade, a lei divina são as descrições dos fenômenos naturais na sua totalidade. Aí, quando a gente estuda a terceira parte do Livro dos Espíritos, vamos falar das leis morais, essas leis descrevem as condutas humanas na sua essência. Por isso que Kardec adota como lei moral, né, ou como conduta moral, a conduta do Cristo, a moral do Cristo. Falar em conduta moral, estou sendo redundante, né? Mas procurando ser pedagógico. Não está sendo redundante, porque é possível que as pessoas que estejam acompanhando façam leituras diferentes. Né? Talvez para elas, assim, conduta seja a ação, a maneira de agir, e moral seja se essa ação está de acordo ou não com determinados valores positivos ou negativos. Então, não está sendo redundante, não. E aí a pergunta é, aonde é que estão escritas essas leis? Então, vamos lembrar. Prática do bem é o cumprimento da lei, ou a vivência das leis. Aonde é que essas leis estão escritas? Em nós. A ideia de consciência é em nós. Então, quer dizer que a influência dos espíritos nada mais é do que uma tentativa de que eu não seja eu. Uma tentativa de que eu fuja de mim mesmo. E ao fugir de mim mesmo, porque se o Cristo é guia e modelo dessas leis, quando a minha conduta é conforme a conduta dele, ou como está na introdução do Livro dos Espíritos, essa obra é para uso de todos, com ela podereis conformar a vossa conduta à moral do Cristo, né? Conformar a vossa conduta conforme, agir conforme Jesus. Essas influências, elas buscarão com que eu cada vez mais me afaste de quem eu sou de fato, ou de quem eu devo me tornar. Por isso que o indivíduo pode estar praticando o bem nesse sentido mais material da coisa e está totalmente mal influenciado, ou totalmente sob a influência dos maus espíritos. A gente começa a entender por que as pessoas brigam quando vão fazer caridade. Porque tem que ser assim, o outro não, tem que ser assado, o outro tem que ser cozido, o outro tem que ser em pé. E aí começa todo mundo brigar e cada um quer fazer do seu jeito, e não conforme a proposta do Cristo. Eu estou dando esse exemplo porque quando a gente lê, e o Maurício chamou muito bem a atenção desse ponto, que é praticar o bem, mas eu vivo praticando o bem. Cara, eu vou para o centro espírita quase todos os dias, e estou lá nas atividades que eu posso, e estou fazendo bem, o pessoal está lá, o pessoal melhora, o bem está sendo feito. Eu sou mais tempo do bem nesse momento. Tá, mas não é isso. Os mensageiros
Nosso Lar 2. Gente, ó, eu tô literalmente vendendo o filme. Tá? Não, Porque... na semana passada nós comentamos um pouco do filme e eu disse assim, eu amei o filme, que eu vou usar o filme inteiro nos estudos. Mas tudo para usar. Eu estou fazendo questão de vender porque eu olho isso em nível de produção, quem está do outro lado. Sabe, o custo, o set... Cara, o salão de maquiagem, por exemplo, de um set de filmagem desse, é gigantesco. Você tem que colocar todo o ator ali para meter lá a cara de nego de umbral, fazer veia, maquiagem escura, vampiro. Isso custa, isso não cai do céu, isso não é de graça. A providência divina não vem e faz tudo em tempinho. Então, assim, eu estou ajudando a vender muito o filme. Primeiro, porque o filme é maravilhoso. Segundo, porque nós só vamos ter as continuidades se tiverem recursos. Agora, voltando, por que eu estou vendendo o filme e pegar o que você estava falando? Cara, nós temos um obsessor ali que era médium dentro de um centro espírita. Pô, então não é porque ele era médium no centro espírita que ele recebeu o carimbo, o CIF de qualidade mediúnica e espiritual e você está livre de todos os pecados, daqui para frente você só vai para nosso lar e viver legal. Não, o cara ele recebeu como paga as consequências daquilo que plantou em vida. E desencarnado era um obsessor lascado, não era? Então, pô, pera lá. O fazer o bem não é ser bonzinho. Porque imagina se o pai e mãe, para fazer o bem para os filhos, fosse sempre bonzinho. Dessem tudo que os filhos quisessem e pedissem. Não existisse hora para dormir, não existisse faixa etária de programa para acompanhar em televisão e internet, não existisse tipo de limite com qual o conhecimento lhe é adequado nesse tipo de idade. Com 5 anos de idade, dá uma carteira de cigarro para o moleque fumar, não tem problema nenhum. Não, para, tem limite. Bom, então se existe limite, é porque alguém está vindo e falando assim, não. A gente consegue falar não para nós mesmos? Essa é a história do... O porquê que Deus permite para você ser testado se você está continuamente praticando o bem, se você já tem força para isso. É muito fácil para nós falarmos assim, eu sei amar. Quem? Eu sei amar minha mãe, minha avó, meus amigos. Tem uns que eu não amo tanto assim, não. Mas o gerente do banco que está me cobrando, eu não amo. O delegado que me olha torto, eu não amo. O mendigo, não. O ladrão, o pessoal que vive na casa da dona Jacutinga, o gay. Então, pera lá, o meu amor é seletivo. Cara, se eu tenho um amor seletivo, o meu cumprimento da lei divina ainda é parcial, porque ele é seletivo, ele não é incondicional. E eu só aprendo a chegar a esse amor incondicional sendo testado, sendo colocado diante de mim situações novas e inusitadas com as quais eu não me vi anteriormente, para, a partir desta vivência, construir esse novo modelo de amor. A reencarnação é ferramenta para isso. Então, nas vidas passadas, as pessoas eram arqui-inimigos. Beleza, desencarnou todo mundo, foram lá, encontraram no RH Celeste, e aí o pessoal rolou uma DR e falou, puta, fizemos um monte de bobagem, né? Pois é, tudo que a gente programou não conseguimos. Então tá, vamos reencarnar de novo? Vamos, só que vamos tentar uma experiência diferente dessa vez? Eu vou como mãe e vocês dois vêm como filho. Você vem filha e você vem filho. Mas você vem filho que vai ser homossexual e você vem uma filha que vai ser autista. E vamos nós, nessa nova experiência, tentar construir esse amor, porque a gente não conseguiu se amar de outra maneira? Vamos. Então tá, gente. A gente recebe essa gente nova, esse pessoal que tá chegando no planeta, com toda essa cor diferente, essa cor bonita, esse arco-íris de possibilidades de formar novos tipos de relações, para a partir daí a gente conseguir testar o nosso amor e falar assim, puxa, eu já consigo amar melhor do que eu amava antes. Porque há de chegar um dia, e esse eu imagino que seja o objetivo, em que todos nós nos amemos de tal maneira que não precisemos de rótulos.
Como hoje a gente está vendo o mundo se dividir em rótulos. Tem pessoas que se qualificam pelo sexo, tem pessoas que se qualificam pelo gênero, tem pessoas que se qualificam pela profissão, tem pessoas que se qualificam... São os adjetivos que dão a pessoa a notoriedade que ela acha que merece, e não o pela fato... beleza. A beleza, e não o fato de ser um espírito imortal. Então a gente ama mais esse, mas aquele a gente odeia. Aquele eu não gosto, não. Ontem eu vi uma passagem muito curtinha de Chico Xavier, que foi para mim assim uma porrada nos olhos. Quando Daniela Pérez passou o grande inconveniente que passou na última encarnação, a mãe dela procurou Chico. E eu vi essa gravação ali, e Chico pede a ela assim: minha filha, eu sei que é difícil para você como mãe, nesse momento, perdoar. Mas você tem acesso às ferramentas para não permitir que aconteça um linchamento na televisão e na imprensa. Não permita que aconteça o linchamento. A mãe de Daniela foi embora e no dia seguinte ela liga e manda resposta para Chico. Fala: Chico, eu sou mãe, eu realmente ainda não consigo perdoar. Mas eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para impedir que aconteça um linchamento da imagem pública das pessoas. Gente, olha o que o Chico propõe. O quanto é difícil isso. Nós, na nossa condição de encarnado e trazendo ainda nas mãos todo o sangue que carregamos das vidas passadas, ainda temos aquela noção clara de que justiça, às vezes, muito equivale à vingança. Pagar com a mesma moeda. Gente, isso é olho por olho, dente por dente. Olho por olho e dente por dente é uma terra de cegos e banguelas. E não uma terra de justeza, uma terra de fraternidade, uma terra de amor. Negar a nossa essência animal e material para evoluirmos na nossa condição espiritual é a proposta do que está trazendo essa resposta da questão 469. Praticando o bem e entregando em Deus toda a vossa confiança. Vocês já chegaram ao final da resposta à questão? Ela fala do Malamém. Lembra do Malamém? Sim, sim. Não, e a gente não vai chegar hoje no final dessa questão. Nós estamos a 2 programas só na primeira frase, certo? Só para ter essa compreensão. Porque o pessoal acha que são atos da chamada qualidade material. Mas se a gente vê o restante da pergunta, da resposta, você vê que os espíritos vão nos oferecer sugestões para nos preservar e justificar o que isso quer dizer, e nenhuma delas está relacionada com um ato material, mas e sim com... Claro, tem o ato material como expressão, mas está intimamente direcionado o resto da resposta para o que tem aqui dentro e como nós permitimos que esses espíritos nos estimulem. E o que é mais interessante, a gente está caminhando agora para o final, tem 12 minutinhos, é que eu vou me permitir ler aqui, que ele diz assim, na próxima frase, e aí na próxima semana eu quero entrar um pouquinho nisso aqui, que é: guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos. Guardar-vos de atender às sugestões dos espíritos. Aí ele vai dizer 3 coisas, 3 grupos de sugestões. E eu estava lendo aqui, cara, até os verbos não estão ao acaso. Porque, veja só, guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos, que vos suscitam maus pensamentos. Suscitar maus pensamentos. Tem uma questão anterior que fala em suscitar. Então, quais são os maus pensamentos? Todos os pensamentos que são desconformes, são diferentes dos pensamentos sugeridos ou criados ou desenvolvidos em função da lei divina, né? Que vai diferenciar o mal do bem, o mal do bom, é o cumprimento da lei. Segunda coisa, então, você tem que se guardar de atender a essas sugestões. Quer dizer, essas sugestões vão acontecer. A influência está ali.
Ela vai acontecer. Eu tenho que não atender essa influência. Primeiro, maus pensamentos. Todo pensamento seja diferente do que está previsto na lei. Segunda, sopram a discórdia entre vós outros. Por quê? Porque isso aqui fere o princípio da fraternidade. Nós estudamos essa semana, né, Rafael? Gravando o programa finalizando, semana passada, né? Os Tempos São Chegados, de Allan Kardec, Revista Espírita, outubro de 1866, e último capítulo da Gênese. Kardec diz que o mundo de regeneração é um mundo onde se estabelece a fraternidade e a solidariedade. Então, esse tipo de influência afasta a fraternidade e a solidariedade. E o terceiro, que vos insuflar as más paixões. Eu quero que a gente... Vamos pensar um pouquinho nisso. Na próxima semana, a gente trabalhar a ideia do... O que seria esse suscitar nossos pensamentos? Como é que a gente tem alguns exemplos práticos? Espero que vocês tenham alguns exemplos, algumas ocorrências durante essa semana. Aí vocês trazem os exemplos fresquinhos. Eu gosto de vocês, né? Como é que o senhor está pedindo para a gente, durante a semana, passar uns perrengues, que é para na próxima gravação ter um exemplo vivo? Eu acho que isso não foi muito fraterno, mas tudo bem. Sabe, tá? E sopra uma discórdia entre vós. Então, esse eu deixo até quieto, porque isso a gente... Mas o exemplo está aqui, você acabou de fazer isso. Agora, a ideia de insuflar as más paixões, cara, aí eu vou sugerir a questão 907, 908. 907, 908. Né? E as dali que estão nesse miolinho ali, que vai falar sobre as paixões. Insuflar as más paixões. Dessas três, porque, por exemplo, maus pensamentos. Todo pensamento é diferente da lei. Então, você memoriza a lei, é fácil. É diferente, então tem que... A discórdia é fácil. Não é porque a ideia da discórdia aqui, porque eu e o Maurício temos que ter a mesma opinião. Não, podemos ter opiniões diferentes, discordar em relação à opinião, mas não sermos discordes entre a gente. Entre as opiniões e não entre eu e ele. O efeito de discórdia aqui, a gente pega mais aquelas telenovelas antigas que tinha o salão de cabeleireiro e o grupo de fofoqueiras e fofoqueiros sentava para falar da vida alheia, e, em consequência disso, o pau comia entre os alheios. Né? Então, assim, mais ou menos nesse sentido ali que vem essa ideia de plantar a discórdia, não deixar isso acontecer. E aí, agora, esse de insuflar as más paixões, esse pelo que nós observamos no nosso dia a dia. Eu também peço aos anjos guardiões de vocês que possam oferecer um momento pedagógico, assim, para que vocês, né, tenham exemplos. Oferece nele, viu, pessoal? Vocês que estão aqui em volta, é nele, no anjo. Em mim, não. Aí, esse insuflar as paixões más, como é que é isso? Olha, vamos lá. Vamos um pouquinho devagar. Eu não entendi a proposta, mas a gente pode fazer uma leitura mais fraterna a respeito dela. Quando a gente lembra dessas más paixões, eu colocaria como questionamento: quais são os grandes vícios da humanidade? Aí a gente entra em duas coisas, né? A gente está falando de orgulho, vaidade, egoísmo, ou seja, são sentimentos que eu tenho a respeito do meu eu mesmo, né? Eu sou o cara, eu sou o Joseph Klimber, eu sou o Big Boss. E eu me acho que eu sou mais do que isso. Então, assim, eu posso desenvolver essas más paixões. Quando Kardec fala de paixões, ele usa essa palavra para se referir a muitas coisas, tá? Não paixão de amor, de sentimento, de coraçãozinho vermelho, não. Ele está falando de várias emoções, de vários sentimentos, de várias condutas que nós podemos estabelecer a partir daquilo que carregamos no nosso ímã. Más paixões, orgulho, vaidade. Como é que você faz para insuflar isso? Você acha que não aparecem uns amiguinhos na tua orelha e fala assim: vamos, cara, vai,
sai correndo agora no meio da rua sem olhar para o lado, porque você é o cara, você é inatingível, nada te atingirá, nenhum carro vai te pegar, não precisa nem olhar para o lado, vá com toda a coragem do mundo, atravesse a Avenida Paulista, assim. Dependendo do quanto a insuflação dessa vaidade foi atingida, a ação é desenvolvida. Qual a probabilidade de dar adubo? Grande, né? Então, vamos lá. Eu não vou torcer para que nenhum de vocês passem por isso essa semana. Mas eu vou rogar que a espiritualidade lhes ilumine para que a lembrança de vocês consiga resgatar na memória um exemplo desses. E vocês que estão em casa acompanhando, também, pega a sua memória, faça um esforçozinho e fala: quando foi que eu achei que eu era mais do que na verdade eu era? Ô Maurício, talvez alguns que estão nos acompanhando, que não é nenhum problema, talvez assim, mas insuflar, mas o que é insuflar? Nunca vi essa palavra. Né? Você tem uma outra aí da língua portuguesa que possa colocar, que seja a mesma coisa? Encher. Encher, ficar já insuflou, que ficou de água cheio. Você está enchendo uma bexiga, você está insuflando a bexiga, você está fazendo ela crescer, né? Insuflar é aquilo, quando você está inalando, você está insuflando o seu pulmão, você está se agigantando, você está crescendo, você está se enchendo de alguma coisa. Insuflam paixões más. Gente, a paixão é um sentimento que a gente já carrega. O caboclo só vai chegar com o Wi-Fi ligado e vai falar assim: é esse molho aqui agora que eu quero fazer aparecer mais nele. E qual é esse molho? Não sei, pode ser a vaidade, pode ser o orgulho, a avareza. Chico Xavier, uma vez, ele não queria dar uma moeda para um pedinte porque o cara ia beber. Aí Emmanuel virou para ele e falou assim: mas por que você não deu? Mas porque ele vai beber. E isso é problema teu? O dinheiro vai te fazer falta? Não, é óbvio que não. Então você devia ter dado a moeda, porque, na pior hipótese, ele vai beber, mas a bebedeira dele pode ser o suficiente para ele dormir e não fazer uma bobagem em outro lugar. Não é problema teu o que ele ia fazer com o dinheiro. Faça caridade sem saber a quem e para quê. Aí diz que Chico ficou com aquela cara de tonso, assim, tipo, verdade. Não, mas aí ele julgou. Quando ele não deu, ele julgou. Quando você julga, você está dizendo: eu sou melhor, eu posso julgar. Cara, isso é uma má paixão. Julgar é uma má paixão. Vocês estão entendendo como a gente pode achar um monte de exemplo mexendo na memória? E é com essas palavras, gente, faltando esses minutinhos aí, eu vou aqui me acelerar e, beijo no coração de todo mundo. Beijo para Paulinha, que cuida lá de todo o pessoal do Seon. Ela vive nos mandando os livros da livraria do Seon. Muita novidade chegando. Acompanha o nosso estudo aqui há muito tempo. Toda a galera da Fraternidade Espírita Allan Kardec, lá de Cascavel, pessoal do Carrilho, Francisco Carrilho, pessoal de Palotina com a Dona Meire, com o seu Adorinã, todo mundo, beijo no coração e até a próxima sexta para vocês. Para vocês dois, meus maninhos, muito obrigado. Muito bem. Pessoal, deixo meu abraço também para vocês. Próxima semana voltamos, né, para dar essas risadas gostosas aqui, porque o tema é um tema, né, e temos que ir com leveza, porque ele não é difícil, ele é puxado, assim, mas não é difícil de resolver. É só praticar o bem. Na forma como o Livro dos Espíritos, Kardec e o Cristo nos oferece. Meu querido Rafael, com você, considerações finais, nossa prece e agradecimento por hoje. Pessoal, que quarta-feira feliz para mim. Obrigado. Para você que está em casa, se é na sexta, se é no sábado, eu não sei quando você vai poder ver, ouvir essa gravação, mas para mim foi uma quarta-feira muito feliz ficar no meio desses dois professores. Bom, o meu livro dos Espíritos aqui está cheio de anotação, conforme foi saindo. Foi muita coisa legal. Nosso tempo está acabando, mas, enfim, perguntas que
era na 465, que era nos induzem ao mal, o final da... E eu tinha uma anotação que é transgride a lei divina, no induzem o mal. E hoje, praticando bem, que é praticar a lei divina, quer dizer, complementou para mim o significado de um com o outro, consegui fazer essa comparação. Enfim, foi muito proveitoso para mim como um aluno de vocês. Mas vamos lá, vamos nos concentrar para a gente fazer a nossa prece final. E um beijo para vocês, um abraço. Mestre Jesus, fonte fecunda de amor, amigos espirituais, agradecemos esta oportunidade por termos ficado interlaçados em sentimento, em sintonia, para mais este momento de estudo. Que a mensagem de hoje possa germinar em nossos corações, criando fruto para toda a nossa existência como espíritos imortais. Esteja sempre conosco, nos guiando, inspirando na construção de nossos templos interiores, sendo verdadeiros servos do Evangelho. Obrigado, Mestre. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.